Conexão Ciência. Em 5 de novembro se comemora o Dia da Cultura e da Ciência no Brasil. A data foi instituída em 1970, em plena ditadura militar, com o objetivo de homenagear Rui Barbosa, uma das maiores figuras das letras e das ciências no seu tempo, tanto no Brasil quanto no mundo. Para entender o simbolismo da data, o podcast Conexão Cultura e Ciência conversou com as professoras da Universidade Federal do Paraná, Maria Tarcísia Bega, do Departamento de Sociologia, e Débora Rebelo Lima, do Departamento de Artes. No primeiro episódio, a professora Maria Tarcísia Bega fala da importância da data para reforçar a produção cultural e a nossa brasilidade que nos identificam como humanos e nação, além de, claro, da relação entre cultura e ciência. Neste país, ou em qualquer sociedade, os elementos culturais são os que definem a nossa humanidade. Nós somos, como a gente diz na antropologia, na sociologia, animais simbólicos, animais culturais. Então, isso nos define como humanos e nos diferencia dos demais seres vivos. Embora a gente esteja articulado a todos eles, nós temos a diferença que é a capacidade de fazer uma reflexão sobre nós, de avaliar as experiências do passado e de desenhar as experiências do futuro. Isso tanto individualmente, como em grupo, como em famílias, pequenas e grandes comunidades, como na sociedade, como nos países. Então, ter um dia em que a gente se debruça sobre a importância da cultura, ele é um dia muito importante, ele é fundamental para que a gente possa pensar na potência que nós temos nas nossas expressões, seja na arte, na linguagem, na literatura, nos monumentos, na nossa capacidade de produzir artefatos, produzir resultados, produzir atividades que nos conectem uns com os outros e que nos identifiquem. Acho que essa é a principal definição e a importância de reforçar a riqueza cultural. Num país como o Brasil, que é, primeiro, continental, com imensas diferenças regionais, geográficas, portanto, culturais, mas que representa também um caldo, de experiências advindas de um processo de uma colonização, num processo da escravização, num processo de mestiçagem de povos, de acolhimento desses povos. Então, isso reflete e isso produz uma série de manifestações diferentes, porém articuladas, e que expressam essa nossa diferença, essa nossa riqueza, ao mesmo tempo constrói uma brasilidade. Isso mediada pela língua, mediada por uma série de atividades culturais que atravessam o território, mas que não perdem a sua identidade. Eu diria que essa é a principal importância da gente ter um dia em que a gente pode parar para refletir criticamente, inclusive como universidade, a importância da cultura e como ela está presente em todos os nossos atos da vida. Sobre a relação entre a ciência e a cultura dentro da universidade, em primeiro lugar, é importante deixar claro que é uma separação que eu diria necessária a ser superada. Nós temos que trabalhar no sentido de uma maior articulação entre cultura e ciência. Por quê? Todo o processo de produção científica está calcado nas experiências de um coletivo, no campo de conhecimento dessa área, e isso também cria formas, expressões culturais diferentes. Eu não posso deixar de destacar os temas que nós podemos trabalhar dentro da universidade, desde a ciência mais dura, por exemplo, os estudos da genética, é atravessado pela diversidade da cultura dos seres humanos que estão presentes nesse território. Então, ele também tem uma articulação e uma vinculação, dependência não é bem o caso, mas uma indissociabilidade. Nós produzimos ciência em qualquer sentido, ela está ancorada nas condições sociais de produção dessa ciência.
E essas condições sociais, elas são expressadas muitas vezes pelas manifestações da cultura. Quando eu penso, por exemplo, na produção de informações sobre educação, ou sobre direito, ou sobre arte, ou sobre publicidade, pegando só essas áreas, elas não são neutras, ou seja, elas estão apoiadas e se expressam nas formas da nossa cultura. Então, eu não posso dizer que o direito é uma área de conhecimento que não está atravessada pela cultura. No nosso caso brasileiro, ela expressa a nossa diversidade, ela expressa as formas como nós construímos resposta para a nossa inserção no mundo. Então, nesse sentido, a cultura está presente na ciência, não dá para a gente separar. No próximo episódio, a professora Maria Tarcísia aprofunda sua análise ao falar sobre a aplicação da relação entre cultura e ciência na universidade. Até lá! Conexão Ciência.